Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Vamos celebrar a Eucaristia no domingo, o dia do Senhor. Fazemos a memória da sua paixão, morte e ressurreição e atualizamos este mistério de amor em nossa vida. Rezamos especialmente pelos pais, os pais que ainda caminham conosco. Agradecemos a Deus a sua presença e pedimos que Deus os cumule de paz, alegria e saúde. E aqueles que já tendo cumprido a sua missão e fizeram a sua Páscoa e descansam em paz junto de Deus, as nossas orações. E assim, irmãos e irmãs, e também lembrando, hoje iniciamos a Semana da Família. Rezemos pela nossa e por todas as famílias. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra nos convida a ouvir atentamente a palavra de Jesus. Coragem, sou eu, não tenham medo. Um convite para viver uma confiança profunda que o Senhor está sempre conosco, apesar da agitação das ondas e o vento contrário. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus envia os discípulos em missão. A missão ou a vida do seguimento de Jesus não é só estar com o Senhor. Ele também envia para que os discípulos continuem na história vivendo aquilo que aprenderam do convívio do Senhor. Por isso Jesus pede que os discípulos entrem na barca. Eles não vão sozinhos e vão para o outro lado da margem. A barca é sempre o sinal da comunidade. E o outro lado da margem é o lugar onde temos que chegar. E para chegar temos a missão, o campo da missão, o mundo à nossa frente. Jesus vai ao monte para rezar e os discípulos vão para o trabalho missionário. E a barca, lá no meio do mar, as ondas agitadas, porque o mar não é tão calmo, o campo missionário não é tão tranquilo, tantas vezes revela a sua hostilidade, as dificuldades, as reações, porque nem todos compreendem a mensagem do Evangelho, e os discípulos sofrem as consequências, as perseguições, enfrentam as dificuldades. E os discípulos estão lá, no meio deste
diante mar agitado do vento contrário, o barco é um barco pequeno diante da fúria do mar, e Jesus vai ao encontro dos discípulos, vai ao encontro de madrugada, fazendo uma alusão direta à ressurreição. Jesus ressuscitou na madrugada, e assim quem vai ao encontro é o ressuscitado. E ele caminha sobre as águas. Ele põe debaixo dos seus pés toda aquela agitação que colocava tanto medo nos discípulos. Jesus submete as forças do mal debaixo do seu poder. E meus irmãos, quando os discípulos olham para Jesus se aproximando, eles não conseguem compreender que é Jesus. À noite, a visão é muito curta, o horizonte é tão pequeno, e eles não conseguem enxergar direito que é Jesus. E eles ficam ainda mais apavorados. Pensam que é um fantasma. O que é um fantasma? Senão a projeção do nosso medo. Tantas vezes nós já tivemos tantas experiências de medo. Na infância, na adolescência, na fase adulta. E o medo gera em nós imagens terríveis. Nos apavora tanto, sufoca o nosso coração, faz a gente pensar e viver momentos terríveis, porque projetamos imagens de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. São os fantasmas. Não é fantasma de lençolzinho que corre atrás da gente à noite, né? Mas são as projeções deste medo que nos consome. E os discípulos, olhando Jesus, eles vão ver isso. E Jesus logo vai dizer para eles: calma, coragem, não tenham medo. Não se deixem sufocar pelo medo. Eu não vim para apavorá-los. Eu vim trazer a calmaria, a serenidade que vocês precisam. Porque senão, ao invés da missão, vocês se consomem no medo. E olhem a primeira leitura de hoje. Como Deus se manifesta na brisa mansa, na suavidade. Claro que há momentos de tensão, mas Deus sereniza o nosso coração. Nele nós encontramos a coragem, a força, a paz que nós tanto necessitamos. Pedro toma a iniciativa e vai dizer para Jesus: se é o Senhor, então manda-me que eu também caminhe sobre as águas. Caminhar sobre as águas, meus irmãos e minhas irmãs, é a atitude de fé. É a atitude de fé. A fé que nos faz superar todos os limites. A fé que nos enche de coragem diante de tanto medo. A fé que nos sustenta. Não é o caminho normal. Não é o caminho da terra firme. É andar sobre as águas. E Jesus não vai impedir que Pedro faça isso. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E caminha. Só que Pedro começa a se envolver naquilo que gerava o medo. O vento forte, a água agitada.
E Pedro, então, quando ele se deixa vencer novamente pelo medo, pela insegurança, ele, ao invés de se fixar em Jesus, na palavra de Jesus, no projeto de Jesus, ele se envolve novamente naquilo que colocava medo no coração dos discípulos. E aí Pedro começa a afundar. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta gente afundando, quanta gente se envolvendo no projeto do mundo, querendo encontrar o sentido da sua existência numa compreensão consumista, longe de Deus, longe de colocar o seu coração alinhado com este Deus que sereniza a nossa vida. Quanta gente atormentada, quanta gente se deixando levar pelos seus medos, deprimidas, esquecendo da promessa de Deus. Não se deprimam, eu estou com vocês. Coragem, não se deixem tomar pelo medo, pela insegurança. Para que desgastar a nossa vida com aquilo que nos destrói? E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos envolvemos nisso, a nossa vida começa a afundar. E é preciso ter coragem, humildade, para reconhecer a mão do Senhor que se estende para nós ou sobre nós, e gritar como Pedro, que estando afundando, o que Pedro grita? Qual é a palavra de Pedro? Salva-me! Salva-me! Isso é o clamor de quem crê e reconhece que a nossa salvação está em Deus. Ele garante a nossa vida, Ele nos enche da sua bênção, Ele se torna a nossa força, Ele nos dá da sua paz, Ele nos convida a colocar a nossa vida na direção do seu projeto, nos ensina o caminho do amor, da fraternidade, cobra de nós a solidariedade, nos ensina e nos orienta para a justiça. Salva-me! E diante deste pedido, Jesus não vira as costas e vai embora. Ele podia ter falado para Pedro, como às vezes a gente tem vontade e às vezes até diz, não quis. Agora, aguente as consequências, aprenda a nadar. Aprenda a nadar. E Pedro deveria saber nadar, era pescador. Não ia se aventurar na profissão sem saber, pelo menos dar uma abraçada. E conhecia muito bem aquela região, porque era ali que trabalhava. Mas ele grita, a minha salvação vem de Deus. É Jesus o Salvador. Não são as nossas ambições, as nossas convicções tão falhas. A nossa esperança está em Deus. Por isso ele grita, salva-me. É o grande reconhecimento de que Jesus é o Senhor, o nosso Salvador. E o que acontece? Pedro agarra na mão de Jesus, que se estende sobre ele. Põe a tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Lembram desta música?
É preciso que a gente saiba colocar as nossas mãos por entre as mãos do Senhor, porque é assim que nós caminhamos com segurança. É assim que nós temos coragem. Não é só um ato de valentia, é uma certeza de fé diante das nossas fragilidades, das vezes que nós vacilamos. Como diz os jovens, às vezes somos tão vacilões, né? Vacilamos tanto, mas a mão do Senhor sempre ali, nos sustentando. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Vamos em frente. Meus irmãos, nós vivemos situações difíceis. A realidade apresenta para nós tantas coisas difíceis. Difíceis de compreender, de aceitar. Difíceis de viver tudo isso e sofrer as consequências. Vamos fugir? Não, não podemos. Nós temos que enfrentar. Temos que continuar remando.